A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Minha intenção era cantar o hino tão conhecido para começar, firme nas promessas de Jesus. Nós vamos deixar para o fim. Firme nas promessas de Jesus, porque o título da nossa mensagem hoje é Firmeza Espiritual. Para termos firmeza, é necessário termos uma base de sustentação. Eu lembro que o pastor Elias sempre gostava de falar: estou firme sim, firme que nem prego na areia. É firme nada, né? Tem muita gente que é assim, firmes que nem pregos na areia. Não tem base de sustentação para a sua firmeza. Cristo é a rocha sempre firme. Nós temos firmeza quando estamos firmados em Cristo. Não tem outro modo. Nós somos salvos dessa forma. Fomos tirados de um tremedal de lama, de um poço de perdição e colocados os pés firmes na rocha. Aí o Senhor coloca em nosso coração um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Agora, os judeus, que a carta de Hebreus é dirigida, não tinham firmeza espiritual. A razão principal que eles não tinham firmeza é porque eles sempre estavam se voltando para a lei. Pastor Newton tem falado bastante sobre isso no livro de Gálatas. Foram salvos pela graça e estavam voltando para a lei, sempre querendo fazer alguma coisa por eles mesmos. E por nós mesmos, nós nunca vamos ter firmeza espiritual. Os judeus obedeciam muitas regras essas que eles achavam que, obedecendo, eles teriam a firmeza. Não eram só os 10 mandamentos, as leis que temos lá em Êxodo, em Deuteronômio, mas eles tinham também o Mishnah. Nela continha leis orais que eram repletos de detalhes. Acho que ele quer que eu pregue pelo menos 45 minutos, né? Repletos de detalhes, detalhes muito além do que temos nas próprias Escrituras. Os judeus tinham também o Talmud, que eram leis escritas. O Talmud tinha 6 partes, tinha leis sobre agricultura, festas, sobre mulheres, leis legais, sacrifícios e purificações. E veja que os judeus se apoiavam, se apegavam totalmente nestas leis. Eles, de fato, eram legalistas, seguiam à risca a lei. Mas sabemos que ninguém é capaz de seguir à risca a lei. Maldito todo homem que não observa toda a lei. Aquele que falha num só ponto é maldito. Então não adianta nós pensarmos que vamos alcançar o céu, alcançarmos alguma coisa através de obedecermos a lei. Diz que tinha um marido que era muito exigente. Não era que nem eu, não. Mas ele exigia mínimos detalhes. Desde manhã cedo, o que a mulher tinha que fazer. Ele escrevia tudo lá. Até a noite. Tudo lá detalhado, o que era para a esposa fazer. E a esposa não aguentava. Era muita exigência, muita coisa. Pois bem, o marido faleceu. E passaram-se os anos, ela se casou novamente. Depois de 2, 3 anos, ela viu que ela estava obedecendo com tanto amor, uma obediência voluntária por amor ao seu novo marido. Aí ela falou, só de curiosidade, deixa eu dar uma olhada na lista que meu antigo marido fez. E ela foi lá verificar na lista. Tudo estava lá, ó, ela estava fazendo tudo direitinho. Tudo que aquele exigia, ela estava fazendo agora por amor.
Irmãos, é só uma ilustração, mas nós também, nós temos, você pensa, aceitei a Jesus, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Irmãos, nós somos livres para servir agora. Nós somos livres para obedecer, uma obediência jubilante, foi o que nós falamos hoje de manhã também, uma obediência alegre ao Senhor, não por obrigação, mas por amor. Esse texto, Hebreus 13, a primeira parte nós já tratamos. Primeiros 6 versículos trata de assuntos éticos. E explicamos à igreja que assuntos éticos têm a ver com comportamento. Ética cristã, comportamento. Então vemos vários ensinos éticos de comportamento que são trazidos nos primeiros 6 versículos. Nos versículos que vamos estar estudando hoje, nós vamos ver exemplo. Exemplo. E no último texto que estaremos falando só no final do mês, nós vamos ver energia, só para ficar com E, poder. Como que nós podemos fazer? Hoje nós vamos olhar esses exemplos, exemplos que mostram firmeza. Nós queremos ser crentes firmes. Quantos aqui querem ser firmes? Amém, firmes na promessa de Jesus. Não adianta cantar, viu? Se você não quer. Tem tanta gente que mente ao cantar. Cuidado. Quando nós falamos firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado pela sua cruz, você tem que estar firme. Pois você está entoando um louvor ao Senhor, dizendo que é firme no Senhor. Tem um outro hino, estava até pensando nós cantarmos ele também, mas não vamos não. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Nós vamos ter ocasiões que nossa fé vai oscilar. Mas Jesus está lá para nos segurar. Ainda bem que é Ele que nos segura pela mão. Nossa fé muitas vezes vai ser fraca, vai oscilar, mas o Senhor vai nos segurar e nos manter firmes. Nossa firmeza espiritual não vem pela obediência de regras, mas pela obediência em amor. Obediência em amor, não é obediência de regras, é em obediência em amor. Firmeza espiritual. Vamos olhar então no nosso texto e ver algumas maneiras que podemos ter esta firmeza espiritual. Primeiro, nós temos a firmeza exemplificada. E começa falando em 2 versículos aqui nesse texto, fala sobre os líderes. Algumas versões até diz pastores. Quem tem a corrigida diz pastores. Lembrai dos vossos pastores. Foi por isso que eu coloquei aqui no boletim nossos pastores. Lembrai, é uma boa hora de você olhar nesse boletim e ver alguns dos pastores das nossas igrejas e estar orando por eles. Lembrai, no verso 7. Depois, no próximo texto, nós vamos ver: obedecei os vossos líderes. Não adianta só lembrar e não obedecer. Mas o primeiro texto que temos aqui é mostrando o exemplo de liderança. E esse exemplo é visto porque diz: lembrai-vos dos vossos líderes, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Irmãos, vocês precisam estar lembrando dos seus pastores. Não só eu como pastor, mas todos os pastores que tiveram parte em suas vidas. Lembrai-vos dos vossos líderes, aqueles que vos pregaram a palavra de Deus. Eu lembro com muito carinho, acho que esses dias teve uma publicação, foi da Páscoa, com Haroldo dando a palavra. Anice e outros aqui talvez viram. Haroldo é meu pai espiritual. É com muito carinho que eu vejo ele cada vez. Lembrando dele, eu fico pensando, puxa, que exemplo que ele é. Ele já está beirando os 90 também. Mas firme no Senhor. Um exemplo para ser seguido. Meu irmão também sempre foi para mim um exemplo para ser seguido. Ele já está na glória, mas temos que lembrar dos nossos líderes,
os quais nos pregaram a palavra de Deus, que foram um exemplo para nós. E veja que o texto diz no versículo 7, não só para lembrar daqueles que vos pregaram a palavra de Deus, considerar atentamente o fim de sua vida. No caso do meu irmão já teve o fim. Haroldo não deve estar longe, né? Mas pode ser que Cristo volte e pode ser que a gente vai antes dele. Então nós temos que saber que considerai atentamente no fim de sua vida. Como que Deus tem abençoado os servos dele que são fiéis? Quando eu vejo o exemplo de Billy Graham, ano passado foi o falecimento dele, quase completou 100 anos. Que homem fiel, durante toda a sua vida no seu ministério, considerado o pastor da América, pastor dos Estados Unidos. Mas ele foi fiel, ele não foi levado pela fama, sendo ele o pastor mais famoso de todos, ele não subiu isso à sua cabeça, o orgulho. Ele não foi levado pela parte financeira ou mulheres. Tantos são hoje levados por estas coisas. Irmãos, considerai esses pastores que são fiéis. Lembrai deles, dos exemplos. Considerem o fim de suas vidas. Mas aqui segue com o exemplo maior. O supremo pastor. Versículo 8, vamos dizer juntos o versículo 8? Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Acho que eu peguei alguns de surpresa, né? Vocês estão com as Bíblias abertas? Não. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Pus o mesmo antes. Eu gostava, ainda gosto, muito de um corinho. Também cantávamos na Palavra da Vida. Cantei um dia aqui na quarta-feira. Ontem morreu por mim. Hoje ele vive em mim. Amanhã virá para mim. E é tão legal nesse corinho que fala sobre o passado, o presente e o futuro, mas daí tem um apelo. Conheça meu Jesus, meu Jesus. Nós devíamos cantar aqui com a igreja também, mas hoje não. Hoje não preparamos para isso. Mas eu lembro também de um outro que nós cantávamos tanto no passado, que era uma sequência, meu desejo ser como Cristo. Sei quantos aqui lembram, meu desejo ser-lhe fiel. Ser como Cristo, assim eu quero, viver para Cristo, meu Salvador. E essa semana eu estava lembrando da segunda parte, Cristo, Cristo, nome sem par. Cristo, Cristo, nunca há de mudar. Tudo na vida muda, eu bem sei. Só Cristo nunca mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele não muda. Nós mudamos, nós envelhecemos, nós enfraquecemos, mas Cristo não muda. Ele não vai ficar velho, ele não vai ficar fraco. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Amém? E nós temos o exemplo maior. Olhamos sim para líderes que são pastores, líderes aqui na terra, mas o nosso supremo pastor é o nosso maior exemplo. E nós temos que atentar para Jesus, olhar para Jesus, seguir os passos de Jesus. Porquanto para isto mesmo ele sofreu, para sofrer, morrer em nosso lugar, deixando-nos exemplo para seguirmos os seus passos. Lembra, esse era o tema do ano passado. Em seus passos, que faria Jesus? Você está firme? Você está firme? Só eu escutei um amém. Você está firme? Eu espero que você esteja firme. Não como Elias falou, como prego na areia, não. Firmes na rocha que é Jesus. Firme nas promessas. Nossa firmeza espiritual não pode ser baseada em regras, mas numa obediência de coração ao Senhor. Firmeza exemplificada. Mas temos agora ia dizer segunda firmeza, uma segunda maneira, a firmeza confirmada. Versículo 9.
No verso 9 é alertado para nós sobre doutrinas falsas. E nós temos que estar firmes justamente para não sermos levados por doutrinas falsas, para não sermos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina. Hoje nós temos tantas doutrinas falsas espalhadas por aí, por isso que tem que ser confirmada a nossa firmeza, evitando essas doutrinas. O verso 9 diz assim: não nos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Olha, tem muita doutrina por aí falsa. São várias, são estranhas. Hoje parece que, nós vemos hoje no caminho, eu e a Anice estavam falando, cada esquina tem uma igreja. Cada esquina estão abrindo novas igrejas. Mas o triste é que muitas novas doutrinas estão sendo inventadas pelos homens. Não estão seguindo a palavra fiel segundo a verdade. Irmãos, nós temos que estar firmes na rocha, firmes na doutrina. Nós não podemos desviar, nós não podemos ser meninos. Por isso que é necessário pregar toda a palavra de Deus. Por isso que eu vejo a importância de pregar versículo por versículo da palavra de Deus, para termos firmeza, para crescermos, para sermos mais e mais igual a Cristo. É o nosso desejo, não é? E para tanto nós temos que nos apegar na palavra de Deus. É a única maneira de termos firmeza, porque doutrinas falsas vão ter por aí sempre. Nos últimos tempos vão surgir muitos falsos profetas. E vão estar lá como se sentindo coceira no ouvido, trazendo novidades sempre. Parece que não tem o que inventar mais. Sempre estão inventando coisa nova, para iludir, para enganar. Por isso que nós temos que estar firmes nas promessas de Jesus. Amém? Atos 20, 29, Paulo disse assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falsos, com coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Tem surgido e vai continuar surgindo, até que seja culminado na presença do anticristo. Os falsos mestres, falsos profetas estão surgindo, estão aumentando, na medida que vai chegando perto do dia da volta de Cristo. E sabemos que quando Cristo voltar, então se manifestará o anticristo. Aí ele vai se manifestar, vai ter toda a liberdade. Ele não tem toda a liberdade para se manifestar, sabe por quê? Por causa de nós ainda estamos aqui. Nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós. Nós detemos a manifestação do anticristo. Mas uma vez que a igreja for arrebatada, então daí o anticristo vai poder se manifestar com toda a sua maldade. Por isso que nós temos que estar cada dia firmes nas promessas do Senhor, obedecendo ao Senhor por amor, constrangidos por amor para servir o Senhor, seguindo a graça. Verso 9, quando fala sobre não seguindo várias estranhas doutrinas, diz: porquanto o que vale mais é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos. Fala de alimento aqui de novo, ó. Tem que tomar cuidado com comida, viu? Porque aqui diz: pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocupam. Mas é uma das características também dos falsos mestres. O Deus deles é o ventre. Mas essa ideia de Deus deles ser o ventre é que o seu prazer está nas coisas terrenas, não tem prazer nas coisas celestiais. Nós temos que ter prazer nas coisas do céu. Colossenses 3, 1 e 2 diz: porque fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Nós temos que ocupar com coisas que são celestes, não só com as coisas aqui da terra. Seguir a graça, sendo firmes nas promessas. O verso 5 nos dá aquela promessa tão maravilhosa. Recorde, o que diz o verso 5? Seja a vossa vida sem
avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Que promessa fantástica, o Senhor promete que nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. Firmes nas promessas de Jesus. Nossa firmeza espiritual tem que ser baseada na obediência em amor, não é regras, em amor. Mas notem por último a firmeza tipificada. Versículos 10 a 13. Agora o autor de Hebreus vai voltar a falar sobre as ofertas. E por todo o livro de Hebreus nós vimos isto. Nós vimos o Santo dos Santos, onde estava ali o altar, onde estava ali a Arca da Aliança. Sobre a Arca da Aliança tinha os querubins, aquela tampa, o propiciatório. Nós explicamos extensamente sobre esta parte tão importante. Mas nós observamos que no dia da expiação, recordem comigo, 2 cordeiros eram mortos. Um cordeiro era chamado emissário. Arão ou qualquer um dos sumos sacerdotes que seguiram, faziam o quê? Iam lá, impunha a mão sobre aquele cordeiro, confessava todos os pecados também do povo e dele próprio, e daí aquele cordeiro era enviado para o deserto, para longe, para nunca mais ser achado. Esse era chamado o cordeiro emissário, ilustrado no Salmo 103, quanto disto Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Mas aí tinha o cordeiro expiatório. Esse cordeiro era sacrificado no dia da expiação. Era uma vez por ano só, onde o sumo sacerdote também ia lá, confessava os pecados dele e do povo, e depois de confessado ele matava o cordeiro. O sangue era derramado. Ele colhia aquele sangue. Aí ele entrava, passava pelo santo lugar e entrava no Santo dos Santos. É para eu ficar mais por aqui. Ele entrava no Santo dos Santos e aspergia o sangue em cima daquela tampa que era chamada propiciatório. Isto fazia expiação. O primeiro cordeiro é chamado cordeiro emissário. O segundo, expiatório, porque ali era coberto os nossos pecados. No dia da expiação, as outras ocasiões, as ofertas, os levitas tinham o privilégio de ter o churrasquinho para eles. Não sei como que eles tinham o churrasquinho, se era do jeito que nós fazemos, mas eles comiam da carne, comiam da gordura, se alegravam ao comerem daquele churrasco divino, né? Mas no dia da expiação não era feito isso. Era lançado fora da cidade. Não era comido, era queimado completamente, mas fora da cidade. Isso tudo também para demonstrar o que Cristo ia passar, pois Cristo foi morto fora da cidade, fora de Jerusalém. E notamos aqui nesse texto isso acontecendo. Olha só a descrição, começando com o versículo 10. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer, não podia comer desse altar, os que ministram no tabernáculo. Esse altar era separado. O texto continua: pois aqueles animais cujo sangue era trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, e lembra, esse era no dia da expiação, como oblação pelos pecados, como perdão pelo pecado, tem os seus corpos queimados fora do acampamento. Interessante isso aqui, né? Fora de Jerusalém. Também estou lembrando de uma música antiga do Jairinho, talvez só a Lloyd vai lembrar. Fora de Jerusalém, o meu Salvador. É linda essa música. Jairinho já está com o Senhor. Minha esposa lembrou também, viu, Lloyd? Mas realmente, Jesus sofreu fora da cidade.
justamente para cumprir essa tipologia também, onde os corpos foram queimados fora da cidade. Jesus foi levantado ali no Monte do Calvário, e ali ele sofreu no meu lugar e no teu lugar. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Hoje nós não cantamos na ceia essa música, né? Que fazes tu por mim? Gente, Cristo fez tudo por nós. Ele morreu por nós, se sacrificou por nós. O que estamos fazendo para Jesus? Nós só temos uma vida para viver. Só o que fazemos para Cristo é que vai permanecer. Nós temos que gastar nossa vida nas coisas que são eternas. E veja que Jesus cumpriu isto. Verso 12: por isso foi que também Jesus, para santificar o seu povo, pelo seu próprio sangue, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sofreu fora da porta. Agora veja a nossa responsabilidade. Depois dessa descrição aqui é dado a nossa responsabilidade. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Nossa responsabilidade é nos identificar com Cristo. Estamos crucificados com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Soframos junto com Cristo, sai fora da cidade para sofrer e levar o vitupério, sabe o que é? Vergonha. Jesus passou isso por mim e por você. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Foi moído pelas nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, quem? Jesus Cristo, a iniquidade de nós todos. Saímos, pois, com ele. Somos salvos. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Nós celebramos a ceia aqui nesta noite, e toda vez que nós celebramos a ceia, nós estamos recordando esse sofrimento de Cristo. Não é uma repetição do sofrimento, mas é uma recordação. E esta recordação é porque nós temos uma memória muito fraca, muito fácil de esquecer das verdades essenciais. Por isso, então, celebramos a ceia para recordar aquilo que Cristo fez por nós e para que nós também nos identifiquemos com Jesus, saiamos com Ele fora da cidade, saiamos com Ele, vamos dizer, lá fora, no mundo, levando o seu vitupério. É fácil ser crente aqui dentro. Saiamos com Ele lá fora. Estejamos prontos a passar vergonha, a sermos ridicularizados por causa de Jesus. Saiamos com Ele lá fora, levando o seu vitupério. Nossa firmeza espiritual não vem através de obediência de regras. Nossa firmeza espiritual vem através da obediência em amor. 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz que o amor de Cristo nos constrange. Sabe o que é constranger? Nos impulsiona. Nós somos constrangidos por amor para servir o Senhor. Para finalizar, anos atrás, as autoridades comunistas na China encarregaram um dos escritores para escrever uma biografia oficial de Hudson Taylor. A pessoa encarregada tinha que seguir tudo que Hudson Taylor fazia. E ele começou então a seguir os passos de Hudson Taylor. Todo lugar que ele ia, tudo que ele fazia, querendo achar alguma coisa errada na vida dele, para poder apontar, para poder escrever, e daí fazer com que seja desacreditado o Evangelho. Mas deu ao contrário. A pessoa que estava seguindo ficou convicta ao ver aquele homem, a sua vida de amor pelo semelhante, a sua vida de exemplo, a tal ponto que
finalmente, não resistindo mais, o escritor abandonou a tarefa e disse: eu não vou ser mais ateísta, vou me tornar um cristão como Hudson Taylor. Irmãos, nós temos que ser pessoas assim. Pessoas que outros podem nos seguir e ver Jesus em nós. Pessoas que outros possam dizer: eu quero ser que nem aquela pessoa ali. Uma vida mudada por causa do Evangelho. E eu espero que nós possamos sair lá fora, dando bom exemplo de Jesus. Sai lá fora, passando vergonha por causa de Jesus, levando o vitupério de Cristo, mas sendo obedientes por amor. Não é por... ninguém está lá nos açoitando. Nós queremos obedecer porque nós o amamos, constrangidos por amor. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado por esse texto que falou ao meu coração. Eu quero ter uma obediência jubilante, por amor ao Senhor. Eu quero estar vivendo cada dia mais perto de Ti, para que outros me seguindo estejam seguindo a Jesus. Quero ser alguém que possa refletir Jesus em sua vida. Eu peço que nós, como igreja, possamos ser isso também. Que possamos dizer: meu desejo ser como Cristo. Meu desejo ser-lhe fiel. Ser como Cristo, assim eu quero viver para Cristo, meu Salvador. Oramos em nome de Jesus. Amém.